Ih, a internet aqui não tá legal hoje. Deixa eu desligar meu celular, gente. Foi. E aí a gente falou de estruturas, fundações, né? Que é uma estrutura, pilar, viga, laje. E essa é basicamente a constituição de estruturas. Só que nós temos hoje em dia as estruturas autoportantes, que são muito tops. E ainda não é muito assim, tipo, não é a maior coisa utilizada na construção civil, mas é uma coisa que chegando aí, e eu acho que é o futuro da construção civil. Mas já existem muitos prédios, tipo, inclusive eu tenho parentes que moram em prédios que são assim, então é bem legal. Na verdade, são muitos prédios já que são assim, esses prédios tipo MRV, essas coisas assim, geralmente são assim, prédio Minha Casa Minha Vida, né? Então é bem legal, vou mostrar para vocês a estrutura autoportante hoje. Separei alguns vídeos também para a gente comentar aí, que eu acho legal de mostrar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Estrutura autoportante. O que são? Elementos construtivos autoportantes são aqueles que se suportam de forma independente, dispensando o auxílio de outras estruturas. Por exemplo, esse prédio, ele é autoportante. Vocês conseguem ver que a gente não vê viga e pilar aqui? Por quê? Porque ele dispensa o uso de vigas e pilares. Ele se suporta, aí é uma parede, né? A gente fala parede estrutural. É uma parede que ela se suporta. Então, ela não necessita de pilar e viga. Aí até coloquei embaixo. Em projetos de reforma ou ampliações, por exemplo, sistemas com estruturas autoportantes independentes apresentam a vantagem de não sobrecarregar a construção pré-existente. Então, um projeto de reforma, por exemplo, não sei se vocês já passaram por querer fazer alguma reforma ou ver alguém querendo fazer uma reforma, mas uma das maiores preocupações é, vixe, será que aguenta? Será que a minha casa aguenta? Vocês já viram isso? Já passaram por isso? Alô? Ainda não. Não? Os parentes de vocês, não? Às vezes você vai, tipo, você quer fazer um outro cômodo ou alguma coisa e fica se perguntando, tipo, será que vai aguentar? Será que não vai trincar a parede do lado? Será que não vai, sabe? Tipo, isso acontece muito. Não sei se vocês já passaram, mas acontece sim. Toda vez que a gente vai fazer reforma em alguma casa, em alguma coisa, a gente se pergunta isso. E o sistema autoportante, como ele se suporta, ele é muito bom em reforma. Por quê? Porque você não vai depender da estrutura existente da casa. Tipo, de nenhuma forma vai ter ligação. Você vai fazer uma estrutura independente e ela é autoportante. Eu coloquei caracterização. Antes de tudo, esse sistema de construção se caracteriza pelo fortalecimento das paredes. Então, por que a gente coloca viga e pilares? Para sustentar o peso da edificação, que são o quê? As pessoas e as paredes, tudo que tem dentro de uma edificação. Vamos falar de um prédio que fica mais fácil de visualizar. Então, uma viga e a laje, ela é o piso do andar de cima. Aí vem parede, vem outra viga e laje do andar de cima. Então, tipo assim, o processo das estruturas, como eu falei para você, é o quê? O piso onde a gente pisa, que é a laje, ela vai transferir a carga para a viga e a viga para o pilar. Então, todas as paredes que tem nesse sistema estrutural normal, que é pilar e viga, elas são apenas de vedação, que a gente fala, ela serve só para tampar, né? Tipo assim, ela não tem função estrutural. Se a gente conseguisse fortalecer as paredes, a gente não precisaria dessa transferência de cargas. Então,
as paredes iam distribuindo uma nas outras, ia transferir por total, não ia ter que ter estruturas, e aí até chegar no solo. Então, ia ser essa transferência de carga completa, pela edificação inteira, como se fosse uma só. E aí, a ausência de pilares e vigas na sustentação da edificação leva à substituição do procedimento mais tradicional de concretagem, que é bem mais caro. Essa mudança é benéfica também, pois concretar um processo complexo e demorado. Então, todo esse processo construtivo que a gente viu de estruturas, sobre fazer forma, concretar, e esperar curar e tudo mais, pensa num prédio. Você tem que ir fazendo andar por andar, né? Vai, cura, seca, aí vai, faz o de cima, faz a forma. Isso demanda num prédio, até que na casa não, até por isso que as casas geralmente são feitas com a estrutura normal, mas nos prédios, essa parede autoportante, ela veio para acabar com isso, porque era um tempo muito gasto, tipo, demandava muito tempo da obra, demanda, né? Muito tempo da obra de um prédio, essa fase de fazer andar por andar. Você tem que fazer o pilar, a viga e a laje secar. Pilar, viga, laje secar. E como a gente vai subir uma estrutura muito alta e muito pesada, essa cura não é uma cura rápida, não é essa cura de 7 dias que a gente falou. Ela é uma cura que demora um pouco mais para suportar cargas. E aí, o que eu coloquei aqui? Utiliza-se aço nas paredes. Deixa eu mostrar o material primeiro, material utilizado. Antigamente, esse tijolo maciço, não sei quem já viu, é um tijolo fechado, ele não tem furo, muito utilizado em construções antigas, ele é um material autoportante. Logicamente, ele não tem a resistência necessária que hoje em dia a gente precisa para levantar um prédio. Mas antigamente, casas e até sobrados de 2 andares eram feitos muito com esse tijolo, porque esse tijolo, ele era autoportante. Você fazia apenas as paredes e ela já se sustentava. Mas aí começou a fazer prédios mais altos, prédio mais elaborado, mais pesados hoje em dia, e aí foi criado o bloco de concreto, que é esse bloco, todo mundo já deve ter visto, só que é esse bloco que é utilizado para fazer um sistema de paredes autoportantes. Então, não é que é um bloco autoportante. O bloco é o bloco de concreto comum, que é usado em indústria, é usado em muitas coisas na construção civil. Só que você monta um sistema autoportante, que é a não necessidade de estruturas. E aí eu até coloquei aqui, utiliza-se aço? Aí eu coloquei, sim. Se optar por este sistema, pode utilizar o aço para elevar a resistência, se necessário. Então, por exemplo, primeiramente o engenheiro, quando ele vai calcular, ele vai dimensionar as paredes sem o uso de aço, porque, né, é um intuito. Só que, às vezes, se precisar de um pouco mais de resistência, eles colocam barras de aço, igual nessa figura, ó, às vezes deitada. Eu vou mostrar no vídeo esse bloco, ele chama bloco canaleta. Ele é um bloco, o mesmo bloco, só que aí você compra ele canaleta, e ele vem com esse furo, onde a gente pode colocar barrinhas de aço, não é aquela armação toda de um pilar, é 2 barras de aço amarrado, 3 barras, tipo, nada daquele tanto que a gente vê naquela armação. E é só a barra em si, coloca lá e ele concreta e depois continua sentando tijolo. A gente chama de fazer isso, a gente fala cinta de amarração, é onde a gente faz esse bloco canaleta que tem um pouco de aço. E também pode fazer na vertical, como aqui, como se simulando um pilar, porque o bloco do concreto, a forma de travamento dele, que a gente fala, ó, coloca um tijolo, o outro vem pelo meio. Então, o que acontece? O furo do de cima aqui, do lado direito, está bem centralizado com o furo esquerdo desse bloco aqui. Então, aqui tudo, ó, se você descer até aqui no final, é o furo. Então, o cara vem, coloca 1, 2 barras de aço, igual tá aqui, e joga um concreto aqui no meio, um pouquinho de concreto, e faz como se fosse um pilar. Eu tô falando como se fosse porque não é estruturalmente um pilar, mas ele tem a função praticamente como se fosse a do pilar. Mas, se você optar, mesmo que você tenha que utilizar um pouco de aço, um pouco de concreto, nem se compara
aquilo tudo que a gente viu agora, de como tanto de caminhão de concreto que você tem que comprar para concretar e tal. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Letícia. Oi. E aí passa as mangueiras de energia, tudo dentro do bloco? Tudo dentro do bloco. Eu vou mostrar para vocês. O sistema hidráulico e elétrico desse sistema, ele é projetado para vir todo vertical. Porque, como eu falei aqui da barra de aço, esse travamento aqui vindo no meio do bloco, ele deixa um furo até aqui embaixo, certo? Uhum. Então, vem aqui e fura, vamos supor, a caixinha da tomada aqui, ó, e aí vem com o eletroduto passando por dentro desse furo até lá em cima, e geralmente aí o sistema elétrico, ele fica todo na laje. Então, em vez de fazer igual geralmente a gente faz, de descer a elétrica e passar ela pela parede, já viu os caras quebrando assim, faz o caminho assim, depois reboca. Não, o que eles fazem? Eles jogam tudo para a laje e monta a elétrica lá em cima da laje. Porque aí você tem esse furo já pré-feito, né? O único furo que você vai fazer é o da caixinha da tomada ou do ponto da saída de água. Você não vai precisar fazer rasgos na estrutura. Certo? Professor, deixa eu só uma dúvida. Em relação ao concreto, tem ponto certo para poder jogar? Ou você faz fiada por fiada e coloca em todos? Não, você faz toda a parede e depois você joga. Mas tem ponto certo para poder jogar esse concreto? Como assim, ponto certo? Não, sim, a senhora... que vai furar. Isso. Ah, sim, então, aí isso aí é no cálculo, o engenheiro vai falar onde. Mas vamos supor, numa casa quadrada, aí ele fala, não, vou fazer, coloca uma barra de aço em cada ponta do quadrado e concreta esse bloco do final, entendeu? Tipo, depende do projeto. Entendi. Certo? Aí, joga concreta da mesma forma, tá? Coloca o aço e joga o concreto ali dentro, mas é muito pouco, né? O furo é muito pequeno. Não fica um pilar de 40 por 40, igual a gente estava vendo ali, 30 por 30. Isso aí não tem nem 7 centímetros, 5 centímetros, mais ou menos. É um furinho, assim, bem petitinho. Então, tipo, vai muito pouco concreto. Então, se comparar a dispensa do pilar da viga para você usar um pouco de concreto e aço só, a diferença no final, por exemplo, do condomínio, ela é muito grande. Mesmo o bloco sendo bem mais caro, fica mais barato? Mesmo o bloco sendo meio mais caro, fica mais barato. E tem limite de andar? Oi? Ele aguenta? Tem limite de andares? Ele aguenta, exemplo, um prédio de 5 andares dá para fazer assim, mais que isso não dá, um exemplo, por exemplo. Só para você ter noção, até 20 pavimentos, ele praticamente nem precisa de aço. A gente começa a colocar aço, essas coisas aí, depois de 20 pavimentos. Eu já vi bloco estrutural de cerâmica. Dá para fazer com cerâmica também? Então, aí eu mostrei aquele tijolo maciço, tem os blocos estruturais de cerâmica, só que eles são usados para casa, né? Então, tipo assim, acaba que não é muito relevante para eu trazer aqui, porque não dá para mostrar a dimensão da estrutura autoportante. Mas existem os blocos cerâmicos também, parecido com esse maciço aqui que eu mostrei, só que esse aqui é o antigo, né? Só que ele é um bloco parecido com esse maciço, tem uns que tem até uns furos também, até para passar tubulação e tal. Só que ele é mais para casa, porque a cerâmica ela não é muito resistente. Então, estou focando aqui no bloco de concreto por ele ser mais resistente. Mas a cerâmica tem o tijolo cerâmico também, que é mais barato ainda. Tá bom. E aí, quando tem a necessidade, eles fazem essa canaleta, igual eu falei para vocês, tudo depende do cálculo. Meu intuito, o que vocês vão precisar para trabalhar é saber o que é. Então, quando você vê lá o cara falar, compra bloco canaleta, é isso aí. E quando o cara falar, olha lá se os caras colocaram o aço dentro do bloco, você não ficar viajando, como que o cara vai colocar o aço dentro do bloco? Então, tipo,
Eu quero mostrar para vocês o processo construtivo disso, e isso aqui, cara, tipo assim, geralmente, eu até estava pensando hoje que eu queria dar um conselho para vocês, quem tiver a oportunidade de arrumar um estágio, mesmo que seja não remunerado, faça isso, é muito importante, mesmo que você vá numa obra que está acontecendo aí na esquina da sua casa e fala, cara, posso fazer um estágio aqui, não precisa me pagar e tal, tipo, 4 horas por dia e tal. Cara, é muito legal, com 3 meses que você ficar dentro de uma obra, você já pega uma experiência que o cara com certeza vai querer te contratar, porque, tipo, quando a pessoa pega o jeito, cara, é o primeiro que... na engenharia é muito assim, nossa, o primeiro que tem aqui, tal, pega quando vê se está dentro da empresa. Então, quem tiver oportunidade, arruma um estágio. E quem não tem essa opção, porque eu sei, eu já passei por isso, eu sei que às vezes a gente tem um trabalho que depende dele e fica meio, né, perdido. Mas tente procurar oportunidades na sua área, oportunidades na engenharia que adapte ao que você sabe fazer. Por exemplo, se algum de vocês aí for auxiliar administrativo de alguma empresa, nota fiscal e tal, tenta procurar um emprego na engenharia civil ou um estágio que você mexa com nota fiscal de obra, por exemplo. Às vezes você não vai estar em contato direto com o processo ali em si, mas você já vai entrar, você já vai ter contato, você já vai começar a ampliar seus conhecimentos e tal. Então, se você tem oportunidade de estagiar, você não trabalha, faça isso, não perde tempo, isso é muito importante. E se você trabalha, pegue o seu conhecimento que você tem, tipo, o que você fizer, eu sou vendedora, vai numa construtora e tenta ver se você pode ser vendedora de imóveis, não sei, tenta fazer alguma coisa para você entrar dentro da área. Uma vez que você entra na área, eu falo, o difícil da engenharia é entrar na área, mas uma vez que você entra na área e começa a pegar a experiência, o conhecimento, rapidinho, a engenharia em si vai te utilizando, você vai pegando conhecimento, eles vão te ensinando e você entra. Então, só um conselho que eu pensei nisso agora, mas... Certo? Certo. Certo. E aí, o que eu estava falando, aí essa cinta de amarração, isso chama cinta de amarração, quando vocês ouvirem. É essa parte que dá, tipo, geralmente eles fazem no meio da parede, tipo assim, tem 10 andares. No meio de cada andar, eles fazem a cinta de amarração, que é isso aí, ou às vezes no fim de cada andar, depende do cálculo, tudo depende do cálculo, mas existe. E a concretação do pilar também, onde tiver previsto no projeto. O projeto de bloco autoportante, ele é muito simples de leitura. Eu quero ter a oportunidade da gente voltar às aulas, se Deus quiser. Tudo que eu mostrei para vocês, eu vou levar um projeto para vocês verem presencialmente, porque não dá para mostrar aqui, né? E se eu mandar para vocês o arquivo, às vezes corre o risco de vocês não conseguirem entender o que está acontecendo. Assim que voltar, eu vou levar prancha de tudo que a gente falou aqui, vou levar projetos para vocês verem e eu ensinar vocês a lerem o projeto. Como que a gente, igual eu falei para vocês na aula passada do cobrimento nominal, como que a gente lê isso no projeto? Isso é uma coisa que os técnicos, quando estão atuando como auxiliar de engenharia, que a gente fala, é uma das coisas que a gente mais faz. O engenheiro manda a gente ler o projeto e falar para ele, na rapidez, né? Cara, olha lá qual espaçador que tem que comprar, aí você tem que ir lá e conseguir ler. Então, eu vou levar para vocês, certo? Os projetos. E aí eu vou mostrar um projeto da parede autoportante para vocês verem como que é isso no projeto também. Ô, Letícia, Hum. a Mala tá pedindo para você aceitar ela entrar aí na reunião. Ela não entrou? Deixa eu ver aqui. Aí entrou. Beleza, continuando. Aí os materiais mostrei para vocês. E quais são as vantagens e desvantagens? Igual
Foi a Emily que me perguntou do custo? Sim. Sim. A gente vai ter uma disciplina, não sei se vai ser eu que vou lecionar, mas ela chama Planejamento e Custo de Obra. Uma coisa que vocês vão descobrir é que na construção civil, o material é o que é praticamente o menos relevante. A construção civil, ela não é um custo fixo, um custo que a gente, tipo, consegue mensurar, assim, muito fácil. Porque a construção civil, ela é uma mistura de mão de obra, quantidades de dias trabalhados, quantidade de material, tipo de terceiro que você vai ser contratado, tipo de projeto. Então, tipo assim, o custo de um serviço, vamos falar de um serviço, ele envolve muitos fatores. Por exemplo, um deles, ó, o da parte da estrutura autoportante, a vantagem, redução do uso de aço, concreto e madeira em geral. Então, você já vai reduzir a quantidade de aço da obra em uns 90%, se não for mais, de concreto e das formas de madeira, todo aquele negócio que a gente falou, que tem que contratar mão de obra especializada para fazer forma de madeira, que é caro. Tudo aquilo você não vai precisar mais com o bloco. Não existe forma, escora no bloco da parede, que eu estou falando, na parede. Então, aí você já reduziu, tipo assim, dinheiro pra caramba, certo? Depois, facilidade no treinamento da mão de obra, diminuindo o tempo de construção. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, vocês vão ver o tanto que é fácil assentar esse tijolo. Então, tipo assim, você não precisa contratar pedreiros especialistas. Às vezes, em vez de contratar 10 pedreiros, você contratar 10 serventes que eu falo, tipo assim, pessoas que estão começando agora e tal, não tem toda aquela mãe. Mesmo assim, o cara consegue fazer. Se ele tiver um pingo de conhecimento, ele consegue fazer. Então, tipo, você já barateou a mão de obra, barateou o aço, barateou o concreto. E, no final, maior organização e agilidade no canteiro de obras, acelerando a entrega do imóvel. Um dos maiores problemas da construção civil é tempo, cara. Tipo, a gente chama de medição. O maior problema da construção civil é o tempo. Nunca dá para cumprir o cronograma. É tipo assim, eu acho que não existe uma obra 100% perfeita que foi, tipo assim, tudo deu certo. Porque sempre rola alguma coisa, ou chove, ou falta gente, ou, sei lá, uma coisa concreta cura errado, tem que refazer. Igual, já havia acontecer de estaca, por exemplo, a gente achar que concretou, aí a estaca pegou e caiu no chão, tipo assim, ela concretou de uma parte para cima. Aí depois ela pegou e afundou. Aí ela afundou, tipo assim, uns 5 metros, teve que reconcretar a estaca. Então, tipo assim, acontece todo dia. Chuva estraga a obra, para a obra, ninguém vai trabalhar, é um negócio doido. Então, tipo assim, isso de não ter concretagem, a agilidade que isso proporciona é muito favorável também. Aí você pega o bloco estrutural, que é esse que eu mostrei, e o concreto e tudo. Vamos supor que em material o bloco é mais caro. Tem que mensurar uma edificação inteira para a gente conseguir ter essa noção, mas vamos supor que saia mais caro. Só que tudo isso que você vai economizar, mão de obra, acelerar a entrega do imóvel, tudo, cara, tipo assim, até a logística do canteiro de obras, tipo assim, é muito menos material dentro do canteiro de obras, o que às vezes pode ajudar na logística. Vocês vão ver isso também, logística do canteiro de obra, tanto que é importante. A otimização do canteiro de obras que a gente fala, tipo, uma logística bem feita, tem vezes que ela acelera a obra em mais de 70%. Tipo assim, uma coisa que você ia fazer em 10 dias, você faz em 4, 3, né, 70%. Em 10 dias, você faz em 3 dias, por causa só de organizar o canteiro de obra. Então, na construção é muito relativo, e se for levar esses fatores, é uma grande vantagem, sim, por isso que os prédios todos aí estão começando a ser construídos dessa forma, porque, cara, muito top. Vocês vão ver, eu vou mostrar o vídeo para vocês verem, montar isso é muito massa, velho. Dá vontade de você ficar lá montando, parece montar Lego, então é muito massa. Só que a desvantagem, e essa é uma parte que pesa, que assim,
tem que ser pensado, depende do projeto e tal. Uma estrutura autoportante, você, depois de pronto, você não pode mais furar. Nunca mais. Você não pode fazer um furo para fazer nada. Você pode pregar quadro, né? Lógico, se for um furinho assim de um quadro, não tem problema. Mas o furar mesmo, de tipo fazer igual, aconteceu um caso aí com uma pessoa aí que eu conheço, que ela pediu, pelo amor de Deus, não espalhe, então não vou espalhar, só vou contar para você. Ela não sabia, ela foi lá e fez um rasgo na parede, um rasgo de fora a fora, assim, para passar a tubulação elétrica. Me mandou a foto e falou assim, eu tô com medo. Aí eu, por quê? Ela, porque é autoportante. Eu fiz assim, falei, só reza, cara, não tem o que fazer, só reza. Porque vai trincar a parede dela inteira. Eu falei para ela, vai trincar sua parede inteira, se não trincar as dos vizinhos tudo para cima de você. Porque ela fez um rasgo na parede fora a fora. E essa estrutura, ela é autoportante. As cargas do pilar, que o pilar é uma coisa que a gente não pode mexer, eu já falei para vocês. Você pode destruir as paredes tudo do prédio, mas o pilar você não pode mexer. Ela foi lá e rasgou, é como se ela pegasse e rasgasse um pilar no meio, assim. Não pode. Então, tipo assim, ela, depois que tá pronto, você não pode fazer nenhuma alteração, igual o que ela foi fazer lá foi tentar colocar uma ducha e uma pia na varanda dela, então ela veio lá lá do banheiro com toda a rede e trouxe para lá, ela saiu rasgando as paredes tudo da casa dela, e eu fiquei tipo, não, fez isso, mas aí, o que acontece? Então, ela não permite ajustes, não permite reforma, improvisação e alteração futura. Então, tipo assim, você tem que ter muita certeza do que você quer fazer com isso. Depois que você fez, você nunca mais vai mudar aquilo. Você não pode destruir uma parede, você não pode mudar nada. Tem que ficar do jeito que foi construído. Então, isso é uma desvantagem que pesa muito na escolha. Só que esses apartamentos padrão, tipo MRV, porque apartamento em si, as pessoas já não costumam mexer, né? Assim, no máximo a pessoa faz é juntar a cozinha com a sala, mas nada assim. Aí esses apartamentos planejados de hoje em dia, as pessoas já fazem, né, aquela cozinha americana que a gente fala que é a cozinha com a sala, até para evitar isso. Então, não pode mexer. Então, tipo, se isso for um grande empecilho, tipo, a pessoa for uma pessoa que gosta de mudanças e tal, o projetista, ou até o interesse do arquiteto do prédio, tudo, não é legal de utilizar o bloco. Então, é uma desvantagem que pesa também. Assim como a vantagem pesa muito, que é uma vantagem muito boa, mas a desvantagem pesa muito também. Cabe a você, ou a pessoa que estiver fazendo, ela saber o que ela quer. Certo? Deu para entender aí? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então, vamos aos vídeos. Separei 4 vídeos muito interessantes aqui para vocês. Eu acho que vídeo é bem legal da gente conseguir visualizar melhor o que a gente fala aqui. Aqui é um vídeo de... Ah, meu pai. Nossa, a mulher começou a falar no meu orelha, fiquei surdo aqui. Olha isso. É tipo fazer um bolo, cara. Aí ele vai passando, vou passar aqui para frente, porque ele fica um tempão ali passando. Viu ele enchendo o saquinho lá, ó? Ele põe o concreto lá dentro do saquinho e vai passando. Olha, não, sério. Olha o desperdício, se tem. Quando o pedreiro faz isso com a colher de pedreiro, não sei quem já presenciou, quando ele taca, tipo assim, de 100% de cimento, de argamassa que a gente fala, né? Que ele taca, 50% cai no chão. Aqui, não tem desperdício. Pensa isso num prédio inteiro, o tanto de material que você economiza. Agora ele vai pôr. Olha lá. Aí ele só põe, dá aquela batida de lei que tem que dar, tira o excesso e já era. E ele joga o excesso dentro do bloco, vocês viram, né?
Tá errado, tá? Porque depois, se quiser passar uma hidráulica ali, tem um toquinho de cimento lá dentro. Tem que jogar para fora. Ô, professor, os blocos eles são assentados em cima de sapata mesmo? De sapata? Essa senhora vendo observar no vídeo, parece que para lá é sapata. Olha para você ver. Isso aqui não dá para saber a gente vendo assim, né? Mas como tem a viga aqui, pode ser sapata também. Mas, as paredes, elas são assentadas em cima da viga baldrame ou da sapata corrida. Você achou que era onde? Eu achei que a senhora começava com bloco direto e ia só com bloco, não tinha sapata, não. Como assim? Não, porque Não, como a senhora falou que ele é autoportante, eu achei que não precisava ter sapata nele, então tem que ter a sapata. não, a fundação tem que ter em todas as construções. Isso aí é dispensa Ah, pilar tá. e viga só. A sapata Entendi. é a fundação, é aquela transferência de carga para o solo. O tijolo sozinho não faz isso, nada sozinho faz isso, Entendi. certo? Uhum. Aí a única coisa que não tem, se você parar aqui no canto, ó, é pilar. E aí tem as barrinhas de aço, igual eu falei, ó, nesse caso aqui só tem uma. Olha só, Verdade. em vez daquela armação gigante, uma coisa daquela armação gigante que a gente viu é que aquilo demora para amarrar, para o cara amarrar, porque você compra as barras todas dessa forma aqui, aí você tem que colocar, vamos supor, 6 barras uma do lado da outra, o cara vir passar o estribo, depois ele vir amarrar pontinha por pontinha. Se você fazer isso com 500 pilares num condomínio, por exemplo, demora muito também do cara amarrar, e o armador, que a gente fala, quem trabalha com amarração de aço, cortar aço e tal, chama armador, é um cara muito caro. Eu já vi armador de obra ganhando 7 mil reais já, numa obra pequena. Então, tipo assim, é salário top, né? 7 mil reais. Então, tipo assim, já dispensou, o armador já não existe quando você faz isso aqui. Assim, vai ter um para cortar essas barrinhas no máximo, ou se precisar amarrar. Mas não vai precisar. Já vi obra com 8 armador, tipo, e os caras ganham bem, tá? Então, tipo, cara, economiza demais, isso é muito, muito top. Mas é isso aí, eu quis mostrar como que cola, você vai ver cara colando com a colher de pedreiro também, lógico, mas a grande maioria das pessoas fazem assim, né? Porque economia de material muito top e é muito fácil com essa bisnaga. E aí, esse outro vídeo aqui que eu separei aqui, o segundo, ele tem um bloco que você compra, logicamente, ele é um pouco mais caro, mas olha aqui, ele não tem junta, vocês estão vendo? Por que ele não tem junta? Olha como que cola o negócio. Isso aí é um muro. Acho que é um murinho só. O cara lixou, aí ele tá tirando o pozinho e olha isso. Você tá zoando, cara. Engenharia é muito top, né? Isso aí é super bom, tio. Isso Isso é daí é o que? uma Cannabis na HPU? O que é isso? É uma EPU. Eu, Caramba, essa menina sabe tudo aí. porque eu trabalho em depósito. É isso aí mesmo. Aí o cara só cola com. Chama EPU, ela é tipo uma cola meio siliconada, mas é uma cola aí da engenharia. Mas aí, nesse caso, ela é específica para esse bloco. Você compra junto com o fabricante do bloco. Também não pode ser qualquer cola, né? Mas é a mesma procedência aí. Aí o Mas cara deve só. gastar bisnaga demais. Oi? Deve gastar muita bisnaga. Mas a facilidade. Isso aqui, Não, é muito pensa. fácil, né? A facilidade e aquele negócio da economia de material. O cimento, a argamassa lá, você viu, o cara, mesmo assim, ele desperdiça, né? Aí não desperdiça, e olha como que fica as juntas. Fica Então, tipo certinho. assim, dá para você fazer até para ficar aparente, se você quiser. Tipo, na arquitetura,
é muito utilizado tijolo aparente, sabe? Essas coisas. Se a pessoa achar legal de usar, por exemplo, dá para você deixar dessa forma. Você não precisa nem... Igual nesse caso aqui, eu acho que ele vai deixar... é um muro que ele fez. É um murinho, tá vendo? Eu acho que ele vai deixar aparente. Igual o de trás aqui, ó. Que é mais, tipo, também puxado para arquitetura. A arquitetura tem esses negócios aí, tá? Beleza. Agora, esse aqui... Peraí, que eu acho que eu não lembro o que é. Esse aqui eu achei legal mostrar desde o começo, que ele mostra o processo que eles estão concretando a viga, ó. Daquele jeito, ó, que a gente viu desde o começo das aulas, né? Ó, o cara tá fazendo o que aqui? O que ele tá fazendo? Ó. Ele tá enchendo a forma. Não tá. O que ele tá fazendo? Ele tá alisando, colocando no fundo para colocar ferragem por cima. Tá pintando cimento, não? Como que chama isso aí, galera? Assentando cimento, né, não? Não. Não é sapada a corrida, não? Não, como que chama aí? O que ele tá fazendo? Alisando o cimento, sei lá. Alisando que cimento? O que é isso? Tá fazendo uma concretagem manual. Uma concretagem manual. Não, ó. Depois disso, ele vai pôr a armadura, ó. Calma aí. Então, o que ele... Ele não concretou, porque ele tá pondo a armadura agora. O que ele tá fazendo aqui? Se a prova fosse hoje, não ia sobrar um. Não mesmo. Gente, o que ele tá falando? A gente falou isso de todos. Ele vai fazer... Ele tá fazendo aquele espaço para colocar a ferragem para não encostar. Não encostar onde? Não encostar no chão, ó. Ter espaço para a ferragem ficar no meio certinho. E por que não pode encostar no chão? Por causa do empeterismo lá, do tempo. Faz o aço corroer. E como que chama isso que ele fez lá? Eu esqueci o nome, mas eu sei o que é. Eu não sei, não. Vocês me matam do coração. Concreto? Armado. Não é não? Não, gente. Concreto magro. A gente faz concreto magro, joga no fundo. Quem que acertou aí? Foi a Marla? Foi a Marla que acertou? O quê? Foi a Marla que falou o que é? Do interferismo? Não, foi a Amy. Foi ele. As vozes de vocês aqui no áudio é igualzinho, tá? Só para... Eu sempre falo que é uma se a outra. Mas ele põe o concreto magro para não ter o intemperismo que a gente conversou, por causa da corrosão, de tudo e tal, do aço. E isso chama concreto magro. Só para vocês entenderem, o concreto armado, a gente vai aprender isso depois, traço do concreto armado. Ó, o traço do concreto armado é 5 latas de areia, 6,5 de pedra e 1,5 lata de água. Um dos traços, né? Mas o que ele é? É um saco de cimento, 5 latas de areia, 6 latas de pedra, 6,5 latas, tá escrito aí, e 1 lata de água. O concreto, esse é o concreto que tem que ter resistência, o concreto que a gente, né, tem que utilizar. E não é esse traço, tá, gente? Esse é um dos... A gente tem que calcular cada traço. Mas o que acontece? É mais ou menos a mesma proporção de cimento, areia e pedra. Tipo assim, não foge muito. O concreto magro, ele é um saco de cimento, 8 latas de areia, 11 latas de brita e 2 latas de água. Então, tipo assim, ele vai muito mais areia e brita do que cimento. Por quê? Porque ele não tem intuito estrutural e tal. Ele é mais só tipo, para fazer meu pai. Tampar aí o fundo da viga, o fundo
Calma aí que eu me perdi. O fundo da sapato, o fundo da viga, o fundo das coisas. E outra coisa que a gente usa o concreto também é quando a gente vai enterrar o concreto magro, que é esse que eu tô falando para você. Quando a gente vai enterrar tubulação de hidráulica ou tubulação de incêndio ou eletroduto de elétrica, quando enterra no chão, você tem que tampar com concreto magro, que é esse concreto que ele vai mais agregados do que cimento. A gente chama cimento e agregados. Agregados é areia, brita e a água também. Então, tipo assim, ele vai muito mais agregado do que cimento. Isso é uma forma de economia mesmo, é uma coisa porque você não precisa de resistência, é um concreto que você bate ali na obra e faz, só para essa função mesmo. Só para vocês entenderem qual a diferença do concreto magro, sem função de resistência. Aí, o cara coloca o espaçador, vocês viram? Aqui o espaçador, ele amarrou o espaçador, porque aquele não tem... Oh, meu pai. Peraí. Calma aí. Aí ele amarrou o espaçador, jogando água, concretando, alisando. Olha que legal essa maquininha, massa. Aí, o cara sempre molhando, foi o que eu falei para vocês, tem que ficar molhando o tempo inteiro. E aí ele vem, agora ele vai colocar o bloco. Esse aí é o bloco que a gente usa para fazer o pilar. Um deles, né, tem vários tipos, mas eles têm essa forma quadrada com um furo, a gente põe no canto, que aí ele vai fazer meio que essa função do pilar. Tá vendo, só 2 barras de aço, o cara tá amarrando ali na hora, nem precisou de um armador, de nada, o cara só amarrou. E aí ele vem com esse sistema aí, ele é um sistema meio que mais parecido com um tijolo, tá vendo? Ele é mais fino. Existem vários tipos, por isso que eu tô falando, depende do projeto, depende do que você, como o arquiteto, né? O que o arquiteto quer comprar, como que ele quer. Mas aí, mesma coisinha aí do outro. Certo? Vou pôr no final aqui. Ah, não, é que tem essa parte que eu queria mostrar para vocês. Aí ele vai colocando. Esse material que ele está usando também é de concreto, esse bloquinho aí? Isso aqui é alvenaria estrutural, é a mesma que a gente viu. Aí esse aí ele está concretando. Aí, acho que foi o Thales que me perguntou, Thales, eles jogam aí, dessa forma aí. O aço e joga o concreto, aí concreto. Então, o bloco, ele faz a forma, certo? Ele faz, tipo, a forma do pilarzinho ali, mas o pilar não é um pilar, igual eu falei para você. É um pilar, só que diferente. Agora, essa parte... Deixa eu ver se é nessa parte que ele mostra. Não, esse é o final do muro. Tá vendo? Tem vários desenhos de blocos aí, ó. Esse aí ficou assim no final. Então, tipo, eles são muito usados para arquitetura, porque para ficar aparente mesmo. Porque ele tem ele não tem junta, então ele é bonitinho, né? Dá para usar para arquitetura. Certo? E aqui é ele do outro lado. Aí, ó. Legal. Agora, o último. Ai, meu pai. Aí, o último é um vídeo Esse aqui é um vídeo educativo mesmo. Ele vai mostrar como se fosse em 3D. Mas eu achei legal porque ele mostra como que a gente passa as tubulações hidráulicas e elétricas. Os vídeos... Aqui, ele passou pelo chão também, ó. Tá vendo lá no chão? Então, ele passou embaixo do chão, eletroduto enterrado, e já deixou previsto aonde que tem que sair os pontos do eletroduto. O eletroduto, ele vem antes da gente pôr o bloco. Aí agora ele vai pôr o bloco, ó.
os groutes, que é os ferros, a gente chama de groutes. Aí vem montando. E nisso o eletroduto ficou, tá vendo? Aqui, ó. Eu tô com o meu dedo aqui mostrando pra vocês, é com a setinha, né? Aí tá aqui, o ponto do eletroduto tá aqui. Aí ele vem no meio do furo. Aí eles já colocam, faz o furo da caixa de tomada, coloca a caixa de tomada. Olha lá, um furo da tubulação de água, já deixa previsto também. Aí a canaleta que eu falei para vocês, ó. O que eles estão fazendo aqui? Chama contraverga. Quando a gente for ver janela e porta, a gente vai ver. Mas é um elemento que é necessário de fazer. A contraverga, ela é embaixo da janela e a verga, ela é em cima da janela. E na porta, ela só tem a verga, né? Que é em cima da janela, é em cima da porta. Aí o bloco canaleta, estão vendo aqui, ó, ele tem esse furo, aí você consegue colocar uma barra de aço no meio da estrutura. Aí ele cimentou, e aí ele vai continuar. Aí ele emendou, agora ele vai emendar as barrinhas de aço. Outra caixa, agora do interruptor. Olha lá, a janela, a porta. E agora ele vai pôr um bloco canaleta para fazer a verga, que é a estrutura em cima da janela. Vocês já viram quando vem uma rachadura na casa de vocês, que ela vem diagonal da janela? Tipo, não sei se vocês já viram na casa de vocês, na casa de alguém, mas a janela tá aqui, e aí, aqui no canto dela, aqui, ó, aqui no vídeo, aqui, ó. No canto dela vem uma rachadura horizontal, ou aqui, horizontal, a diagonal, 45 graus, ou aqui, alguém já viu? Já. Já. Isso, você pode ter certeza, é porque não tem verga nem contra-verga, ou tem uma verga ou contra-verga mal projetada. Isso é falta de verga e contra-verga. As construções mais antigas, as pessoas não faziam, não. Falavam, vou fazer isso aí, não. Se você fizer uma janela e porta sem verga ou contra-verga, vai dar problema. Então, tem que fazer. Inclusive, está na norma. Aí, ó, agora a verga da porta, que ela não tem contra-verga, porque ela já está lá na fundação, né? Aí, ó, aí vai passar o tubo de água, tá vendo? Ele passa direto e já encaixa. E o eletroduto também está ali em cima. Isso aqui é um furo, ó, furo para retirar a argamassa de assentamento dos groutes. Ele vai, quando ele jogar o concreto, é para você retirar o excesso. Então, eles fazem esse furo. Tá vendo? Quando preenche esse cimento aqui, para retirar o excesso depois, se precisar. Aí aqui mostra um sistema de laje, mas ele não tem nada a ver com a estrutura autoportante, tá? É só... O que eles fizeram? Aquela que a gente falou da laje treliçada, ó, as treliças, isopor no meio. Aí deixou previsto o bloco lá da caixa de luz. Ferragem. Negativos, é uma coisa de cálculo. Escora, né? Porque para a laje precisa, a laje não é autoportante. Concreta. E aí lá os furos, ó, o furo da caixa d'água, vocês viram antes dele colocar a caixa d'água? Já tá lá a tubulação da caixa d'água. Por quê? Essa tubulação e a da caixa d'água, ela vai passar sobre o forro, né? Olha lá, ó. Onde ele pôs o telhado, aqui, ó, nessa parte aqui, é onde vai vir passar as tubulações, os eletrodutos, vai passar tudo aqui em cima da casa, que é em cima, que a gente chama de laje. Quando alguém, não sei se alguém já foi na sua casa arrumar alguma coisa em cima da laje, o cara entra entre a laje e o telhado, tem um espaço que é onde eles passam, nesse caso da autoportante, eles passam todas as tubulações e eletrodutos. É isso aí. É isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tranquilo? Não. Comentar alguma coisa?
Vocês estão muito calados, não dou conta. Eu preciso dar as aulas presenciais de novo. Eu gosto quando vocês conversam. Mas beleza, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, acho muito massa essa autoportante aí. E é uma coisa que, principalmente vocês estão começando agora, pode ter certeza que é o futuro aí. Não vai, eu acho que não vai chegar um dia que não vai existir viga e pilar mais, não. Assim, a não ser que seja um projeto arquitetônico mesmo, alguma coisa arquitetônica, mas a parede autoportante, eu acho que ela veio para ficar aí. Certo? Certo. Então, fechou. É isso aí. Até segunda-feira. Até. Até. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.